Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, TV Brasil, emissoras afiliadas e pelo portal UOL. Como hoje teremos 2 convidados no centro da roda, teremos uma bancada não de 5, mas de 4 entrevistadores. São eles: Norma Cury, correspondente da revista portuguesa Visão; Alci Linares, arquiteto e cartunista; Hélio de Almeida, artista gráfico; e Paulo Ramos, jornalista e professor de letras da Universidade Federal de São Paulo. Como sempre, contaremos com os nossos tuiteiros convidados, que postarão comentários e perguntas em tempo real. E não teremos um cartunista na bancada. Em compensação, teremos 2 no centro da roda. Com vocês, a apresentação. Nós queremos dizer uma coisa para vocês. Nós não somos clones, não. Nós somos pessoas completamente diferentes. Eu, por exemplo, trabalho num grande jornal do Rio de Janeiro e numa importante revista de São Paulo. Ele não. Ele trabalha no Jornal do Rio de Janeiro e numa revista de São Paulo. Nós vamos mostrar para vocês como nós somos pessoas completamente diferentes através deste Roda Viva com Augusto Nunes. Mas tem uma composição que eu gostaria que você tocasse aí para começar, que a música se chama Cromossomos, e tem tudo a ver com a nossa história. E essa é a vantagem de ter um irmão como o Paulo Caruso, porque o Paulo Caruso toca violão, toca piano, faz músicas e a gente só aproveita. E o Chico só brilha. Mas essa é a canção que fala da nossa história. Chame meu nome pelo sobrenome, aí você pode acertar. São Paulo, não, sou Chico, São Paulo. Somos filhos únicos, estrela sem par, um par de 2, De 2 em 1, um parto duplo a cantar no meio da noite. Em algum lugar, alguém vai meu nome trocar. São Paulo, São Paulo, São Chico. Somos filhos únicos, estrela sem par, capaz de ocupar Um outro lugar. sem mesmo sair de onde está. Isso não é fácil, nada fácil, meu irmão. Por isso brigamos e você está com a razão. Somos filhos únicos, que se vai fazer? Vamos ensinar você perceber. Quando eu não sou ele, nem ele é eu. Vamos repetir, você compreendeu? Chame meu nome pelo sobrenome, aí você pode acertar. Caruso, Chico. Caruso, Paulo. É bom. Que maravilha. É uma entrevista que dispensa apresentador, entrevistadores. O Paulo já disse que eles brigam há mais de 60 anos. O Chico, numa entrevista, disse que o fato de serem gêmeos não significa que são clones, como lembrou a letra da música. Eu queria saber o seguinte: as convergências profissionais, físicas, são evidentes. Quais são as principais divergências entre vocês? Chico. Eu acho que desde pequenos, né, a gente começou a desenhar e ele sempre foi um homem de grandes cenários, grandes batalhas, muita gente, muito índio, muito cowboy. Eu sempre fui de 2 figuras, bandido e mocinho, eu sempre fui mais sintético. Então, esse lado mais envolvente dele leva ele para a música, leva ele para a cenografia, para teatro, para ambientes abertos e tal. E o meu mais sintético leva para a primeira parte do jornal mesmo. Esse negócio, quer dizer, na verdade, eu sou mais derramado, né? Desde pequeno, inclusive, eu sempre derramava comida na camisa, sempre fazia tudo. E ele aprendeu a falar primeiro, aprendeu a andar primeiro, e eu sempre fui depois com o tipo. Então, as diferenças da gente são marcadas e outras. Eu sempre saio perdendo, né? A comparação é inevitável. Imagina, E outra coisa que eu sinto também é o seguinte: nessa idade, apesar da gente ser gêmeos, univitelíneos, monozigóticos, eu tinha a sensação que eu era adotado. Norma Cury. Bom, eu queria perguntar para vocês, vocês já fizeram o Mensalão do Humor, criaram a Boutique das Lula, a música Elaná Vivá, que era até o Tom Jobim foi morrer em outro lugar, o Itamar e o Tapior, Eu Bebo Sim, para o Lula. Eu queria saber se a realidade brasileira é um prato cheio para os humoristas. Sem dúvida. Eu acho que, inclusive, tem essa coisa
a caricatura acaba sendo superada pela realidade. A realidade fica mais caricatural do que a própria caricatura, né? Tem uns exemplos aí, não sei se dá para mostrar, mas eu fiz um desenho. Quando a Guarda Nacional foi convocada para policiar o Rio de Janeiro e começar essa ocupação em função dos encontros que iam acontecer, eu fiz esse desenho que era Cristo Redentor, protegido por aqueles guardas, né? E dias depois saiu essa foto, que é exatamente em cima do desenho que eu criei. Quer dizer, na verdade, a realidade supera a caricatura, né? Você pensar os guardas vestidos, né, protegendo o Cristo Redentor, porque estavam assaltando o bondinho, né? Então tem esse negócio, quer dizer, a gente às vezes tem que ser meio profético, porque o que você pensa, o que você imagina vai acabar acontecendo. Eu acho também o fato de a gente observar muito fotografias de jornal, fisionomias e tal, então você começa a perceber coisas que não está escrito, letra de forma, letra de imprensa, mas você começa a perceber que o cara tem uma ruga, está meio abatidinho e tal. O Tancredo, antes de morrer, nós fomos percebendo que tinha alguma coisa estranha. Eu fiz ele fazendo tricô, ele estava com a barriga meio avantajada, então ele fazendo tricô com a barriga meio como se estivesse grávida e tal, coisa assim. Então a observação leva a gente a talvez avançar um pouco na história. Mas nesse caso é um caso típico de diverticulite. Você não imaginava que alguém fosse se divertir com isso, né? Vocês estão dizendo que a caricatura explica melhor a realidade do que a fotografia ou o texto, é isso? Bom, para nós, a nossa maneira de ver a coisa, porque nós fazemos caricatura e a gente acha que nós fazemos notícia com as próprias mãos, né? Outra coisa que ele fala sempre, ele sempre cita o conto da criança que é levada para ver o mar. Essa é a função da arte. É o menor conto do mundo, é um conto de Eduardo Galeano, que é assim, o menino nunca tinha visto o mar. Aí o pai leva o menino para ver o mar. Quando os dois chegam na frente do mar, o menino cutuca o pai e fala assim, me ajuda a ver. Quer dizer, fala alguma coisa. Não adianta você estar tendo uma experiência fantástica se você não tem quem te ajude a ver, né? Então, o caricaturista, o desenhista de jornal, é um cara que ajuda os outros a ver a notícia. Com humor, que é a melhor chave, né? Ele é mais... Ele dura mais quando você começa a pesquisar revistas antigas e tal. O mais atraente é a caricatura, é a coisa, porque aquilo parece que é uma janela muito maior, aberta, né, que você entra, tal, do que a letra de forma. Hélio de Almeida. Chico Paulo, como foi na ditadura? Principalmente pegando Geisel e Figueiredo. Como foi? Nós começamos a trabalhar em 68, eu comecei na Folha da Tarde e ele começou no Popular da Tarde. Por isso que a gente fez esse texto, porque é verdade. Eu comecei a trabalhar no jornal Vespertino, que era a Folha da Tarde, e ele começou a trabalhar no jornal Vespertino, que era o Popular da Tarde. Isso. Depois eu fui para a Gazeta Mercantil, ele foi para o Diário Comércio e Indústria. E aí, Veja, Isto É, tá, então nós temos uma carreira assim meio parecida. Mas, para quem começa a trabalhar em 68, naquela época eu fazia 10 desenhos por dia. Eu fazia desenho de futebol, charge de política, desenho de horóscopo, desenho de crônicas, que a vida escreveu, mas eram 2 crônicas que mandavam. E aí, isso em junho de 68. Em dezembro vem o ato 5, eu passo a fazer só 2 desenhos por dia, as crônicas, que eram mandadas antes, que não tinha material político quente e tal, né? Mas nessa época eu entrei na Faculdade de Arquitetura também. E foi engraçado isso também, porque nós fizemos... Vocês entraram juntos. Mas nós íamos fazer um vestibular juntos. Mas eu fui preso no dia do exame de desenho de arquitetura. Então eu perdi metade dos exames. Eram 2 dias de exames, eu perdi 1 dia. E entrei com um pedido de segunda época de vestibular, coisa que nunca houve no Brasil. Verdade. E eu tive a segunda época de vestibular, foi desenho. Foi minha pior nota. Porque ele tinha dito no cursinho dele que tinha um método de fazer perspectiva que era científico, que você media, sabia, você podia calcular. E eu tentei fazer isso na hora, descobri na hora. Minha prova ficou um horror, cheio de dedos, de coisas, de borrão e tal. Então eu passei com 5, porque os caras estavam querendo se vingar da ditadura, mas não é que eu merecesse tentar na arquitetura. E essa coisa também, esse negócio, quer dizer, a gente entrou junto no mesmo ano, e eu acho que esse negócio de astrologia funciona, porque estava escrito que nós íamos fazer faculdade de arquitetura no mesmo ano, não importa como, nem quando. Mas então, trabalhar na ditadura, para nós estávamos entrando na faculdade, então a gente já trabalhava menos. Aí começamos a fazer jornalzinho dentro da faculdade, a revista Balão. Mas tem uma coisa também que é notável, que é o seguinte, ele começou a trabalhar no jornal em 69, 68, 67, de ultra-esquerda.
e esse mesmo jornal virou de ultradireita sem passar pelo centro. Não é? A Folha da Tarde passou um pouco pelo centro. Tinha umas mulheres nuas. Assim, o França, se eu olhava, foi o primeiro lugar que publicava uma mulher nua desse tamanho na capa da Folha da Tarde. E a Folha da Tarde, quando eu entrei, deu a tese da UEE como editorial do jornal. E quando falavam do Marighella, dizia assim, quem é esse homem que gosta de crianças e não sei o quê. E aí depois acabou, na extrema-direita, dando a foto dos repórteres que trabalhavam lá. O Frei Beto era chefe de reportagem lá. E o Miranda Jordão, que era editor, meu primeiro chefe de redação, quando os dois foram presos, a Folha da Tarde deu a foto dos dois, padre comunista e não sei o quê, tal, jornalista. Então foi uma... Agora, eu no Popular da Tarde, por exemplo, que era o equivalente ao Jornal da Tarde, mas era um jornal já conservador de cara, nunca teve essa discussão a respeito. E eu fui, na verdade, naquela época eu já estava inoculado. O meu ídolo era o Ziraldo. E eu fui para fazer aquilo, queria fazer aqueles desenhos bonitos, aquelas coisas grandes. Eu não estava muito preocupado ainda com a crítica aos militares e coisas do tipo. E depois também, em 64, veio os Beatles. Depois, em seguida, a Bossa Nova. Assim. Então, teve uma divisão ali que eu fui meio amenizado do ponto de vista da militância em função da ditadura. Outra coisa também é que quem estava em evidência, que era essa geração anterior, que era o Ziraldo, Jaguar, todo mundo foi passar uns tempos sob a custódia do governo. A gente não estava tão em evidência. Ele foi pego porque já estava trabalhando como jornalista e foi estudar na casa de uns amigos que eram ligados a uma célula do Partidão. Né? A nossa história de desenho tem vários episódios interessantes. Por exemplo, por que a gente desenha? Diziam que gêmeos sempre morria um. Então, nossos pais trancavam a gente em casa. Como meu avô era pintor amador, ensinou a gente a desenhar. Então, nós sabíamos fazer outra coisa. Não jogamos bola, não fazíamos nada. Não sei como... meu avô tocava violão também, minha tia tocava violão, minha mãe fazia imitação, então eles salvaram a gente. Mas aí, depois, quando entramos na faculdade, meu pai, me lembro do meu pai indo falar com o reitor. Os advogados da reitoria eram os irmãos Campos, acho que era Augusto de Campos. E aí meu pai dizia, sabe o que é? Meu pai é vendedor de automóvel, comerciante. Os meninos sempre estudaram juntos, sempre se vestiram igual. Agora, um entra na faculdade e o outro não entra. Não é possível. E eu brincamos assim. Pô, e os caras me deram a segunda época de vestibular com esses argumentos. Mas é que a raiva dos milicos era grande. Mas aí a ditadura forçou a gente a ter várias soluções para a mesma questão. Quando a gente trabalhou no movimento, com o Alci, com o Angeli e tal, uma opinião, censuravam 2/3 do material do jornal, então você tinha que produzir 2/3 a mais, porque ia ser cortado. E aí, para desenho, era fácil, você fazia uma ideia mais ou menos agressiva, que você sabia que não ia passar, uma meio água com açúcar e uma que era que você queria passar. Então, isso dava para a gente muita versatilidade para responder à ditadura. Né? Quem segurava o desenho era o censor da ditadura. Ia para Brasília, o material ia para Brasília, e lá depois voltava todo rabiscado. Porque começou o censor na redação, mas no Rio de Janeiro não funcionou, porque os jornalistas do Rio de Janeiro eram muito sedutores também, e tal. Tinha uma censora e tal, e aí os caras seduziram a mulher. Depois o pai da garota de Ipanema era censor também, mas era uma boa praça e tal, então aí foi para Brasília. Brasília não tinha relação pessoal com as pessoas e tal. Né? Alci. Desde o começo, vocês têm, ao lado desse negócio de desenhar, vocês têm uma coisa muito forte com a música, que eu me lembro de vocês cantando, aquele foxtrot do Noel Rosa, o Cromossomos e tal, né? Essas músicas que vocês fazem para gozar os políticos e tal, como é que é isso? Quem que faz o quê? Quem faz a letra, quem faz a música, ou os dois fazem as duas coisas? Quando nós tínhamos 13, 14 anos, ele começou a tocar guitarra, minha mãe deu uma guitarra para ele e tal. Minha tia já tinha dado violão, meu avô tocava piano de ouvido. O avô nosso que ensinou a gente a desenhar, que era o pintor amador, também tocava violão e também me ensinou a tocar e foi passando essa coisa então, pra com 13 gente. anos, ele começou a tocar e eu comecei a namorar. Então, eu não sei tocar nada, mas eu beijo melhor do que ele. Agora, quem cantou a namorada dele fui eu. Conta isso. Nós somos da mesma classe. E aí, eu falei com ela, vamos no cinema? Cinema, não sei. Tá. Aí, ele tinha falado também. Não, E aí, de repente, eu vejo ela vindo na minha rua, que era a rua dele também. Eu falei, Maria está vindo aí. Pô, entrei para dentro, troquei a calça rasgada, com que a gente jogava futebol,
tal, quando eu saí na rua, e fui lá encontrar com ela. Então, vamos no cinema? Ela falou assim, no cinema? Vamos. Aí voltou e fomos para o cinema. E comecei a namorar no dia 23 de maio de 1963. Dias antes, a gente numa lanchonete, saindo da escola, no Pasve, na rua Teodoro Sampaio, esquina da Henrique Schaumann, eu vejo todo mundo com o uniforme da escola ainda, e ela tirou o sapato do pé e deixou o sapato longe. Eu peguei o sapato dela, e ela começou a procurar um sapato. Eu falei, cadê meu sapato? Eu falei, só devolvo se você for no cinema comigo. Era bullying, isso era assédio sexual. Isso Bullying não, era você, sola. Se Era sola. tivesse Lei Maria da Penha, ela tinha botado você na Entrei de cadeia. sola. Entrei de sola. Mas funcionou. Funcionou, que ela foi acabar namorando com ele, não comigo, porque ele jamais faria isso, de puxar o sapato dela para ir no cinema. Mas então, como é que nascem as músicas? Hein? Então, aí eu comecei a tocar e em 85, na época que a gente ia fazer uma Deixa eu apresentação contar uma historinha. no Salão de Humor de Rápido. Piracicaba... Quando ele, nesse conjunto que ele tinha já sucesso, então ele foi tocar na Jovem Guarda, na Rua da Consolação, ali, com o programa do Roberto No Carlos. programa? Programa do Roberto Jovem Carlos. Guarda, do Roberto Carlos. mas era a campanha do agasalho, aquelas coisas. Mas eles eram apadrinhados pelo Renato Sosburcaps. O Renato Sosburcaps foi padrinho da banda, ele chamava de Skillfuls. E o que eu fiz? Vesti a roupa igual a ele e entrei junto. Eu podia ser o cara que faz Entrei e vi o Roberto Carlos no camarim. Roberto Carlos entrou no camarim. Não, mas a gente estava indo para o Salão de Humor de Piracicaba, em 85, e já tinha acabado de falecer o Tancredo. E aí eles iam chamar artistas que gostavam de música. Então, ia o Luciano Veríssimo, o Reinaldo, que tocava contrabaixo muito bem, o Reinaldo, do Cacete Planeta, é um baixista fenomenal. Tem uma companhia que é a Companhia Estadual de Jazz, para fazer uma paródia com a Companhia Estadual de Gás. E aí a gente indo para Piracicaba, aquele canavial todo no caminho, eu falei, pô, mas essa banda já tem nome. O Muda Brasil Tancredo Já era o lema do Tancredo no colégio eleitoral. Eu falei, Muda Brasil Tancredo Jazz. E aí nasceu o Muda Brasil Tancredo Jazz, eu até fiz o prefixo musical. Isso aí Que é assim. depois que acabou a ditadura. Né? E aí eu fiz esse prefixo musical inspirado um pouco no Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que diz o seguinte: a filosofia de Tancredo é o que nos norteia. Pra que fazer planos se depois acaba entrando areia? Não se pode ter na vida tudo aquilo que se pretende. Por isso, com vocês, Muda Brasil Tancredo Jazz Band. E aí nasceu a banda, né? Está E eu provado estava que toda a pensando... história termina sempre num... Não precisa happy contar a end. segunda parte. Eu estava pensando, como eu estava vendo naquela época, o Monty Python, pô, o pessoal curtindo, compondo e fazendo tipos e tudo, e comecei a compor pensando nesse contexto aí, né? Mas eles se comportavam como músicos, né? Só Monty como Python? músicos. Ah, não, você diz a nossa banda. Vocês, só, ninguém compunha nada, só eu fazia as músicas. Quem só mais eu, fazia parte da banda? Cláudio Paiva, baterista, que é o roteirista e escritor Isso. hoje da Globo, no Cacete e Planeta e outros programas. O Reinaldo, do contrabaixo. O Mariano, que é desenhista também, caricaturista, era o clarinetista, né? Luiz Fernando Luiz Veríssimo. Fernando Isso entrou depois? Não, Não, entrou entrou nessa. Já começou lá. Luiz Fernando Veríssimo e eu... Que toca muito bem, toca muito bem. E ele como crooner, né? Aquela coisa que ele falava... Eu sou o Zagallo Montan. dele, ele tem que me engolir. Ele falava assim, eu não preciso ensaiar, eu sou o Yves Montand. O Yves Montand chega e a orquestra vai atrás. Mas quando ele fez a primeira música de política, eu falei, você vai estragar essa música bonita com essa letra. A política é uma coisa que passa. Os políticos passam. Mas no Brasil não. O Brasil anda para trás e os políticos voltam. Então nós vamos fazer sucesso quando a gente tiver com a idade da Alberta Hunter, assim, 90 anos. Aí nós vamos estar estourando as paradas. Paulo Ramos? Vocês comentaram agora há pouco que um dos papéis da caricatura ou da charge, né, seria essa metáfora que vocês fizeram. O pai indo com o filho para o mar, pai me ajuda a ver. Mas e quando o pai ajuda a ver e não é bem compreendido? Vou pegar um exemplo concreto, que foi uma charge sua, especificamente do Globo, que foi depois daquela tragédia na Boate Kiss, que você desenhou a boate pegando fogo, a fumaça fazia referência ao Brasil, e aparecia a Dilma com as mãos na cabeça, gritando Santa Maria. Tinha ocorrido em Santa Maria. E não foi bem compreendido pelo leitor do Globo na ocasião. Não, pelo leitor do Twitter, essa coisa que eu não sei, eu não tomo conhecimento. Mas qual é o limite eu sou disso? Quer dizer, analfabeto. quando se faz essa Não, charge, a se imagina charge, que ela tem- possa tem- ser ela- não bem compreendida? Ela tem a função de sintetizar os fatos do dia com humor. Então, aquele era o humor possível naquele dia.
Eu estava em São Paulo com ele, tomando café da manhã, e vi aquela tragédia, aquele incêndio. Aí voltei para o Rio, tinha deixado uma charge pronta lá, já não me lembro o que era. E fui para o jornal e falei, não, fiquei quebrando a cabeça para fazer uma coisa que fosse sintética e fizesse relação ao fato do dia. E aquilo foi uma ratoeira, os caras presos lá dentro, pegando fogo em Santa Maria. Então, botei a Dilma botando a mão na cabeça em Santa Maria. E aí vem os analistas de moralidade alheia e tal, dizer, pô, que é isso? Mas o Twitter, esse espaço todo aí cibernético, é uma coisa que você pode dizer qualquer merda, né, que vai para o ar. E a imprensa escrita, não, tem um pouco mais de cuidado com o que diz. Mas há um limite para isso? Eu acho que o limite da formação do jornalista, né? O limite... Eu acho que tem duas questões. Primeiro, a última palavra é do editor, né? A gente tem uma liberdade reduzida relativa ao que o editor do jornal está fazendo. Se você quer ter liberdade total, seja você o editor. Como o João Paulo Cunha agora é o editor dele mesmo, certo? Lançou um novo veículo aí. Aliás, devemos incentivá-lo, porque é um homem que está outra questão também, imprensa escrita. Essa questão da autocensura, que você também, quer dizer, a gente passou um período em que a censura era imposta de cima para baixo. E aí, à medida que vem essa abertura, existe uma outra questão que é a autocensura. E eu vivi aqui, inclusive, no Roda Viva, algumas situações, por exemplo, na entrevista do Jô Soares, eu já tinha feito um desenho do Jô, quando ele conta que a mãe, aos 42 anos, sentiu umas dores, achou que estava com tumor, foi no médico, que era um parente conhecido. Ela falou, não é tumor, você está esperando um bebê. E era o Jô. E aí eu fiz o Jô, saindo das pernas de uma mulher, dizendo, daí eu nasci. Fizemos um outro programa em que ele conta que a mãe foi atropelada por um táxi, né? E ele pega esse táxi e, quando o chofer deixa ele na porta da casa dele, começa a chorar e a pedir perdão, né? Eu pensei, falei, pô, vou fazer a mãe, né, indo embora no táxi. Depois eu pensei, falei, pô, é brincar com a dor dos outros, né? Então aí eu me policiei, quer dizer, eu não quis viver isso. E eu acho que eu tenho, depois que eu estive na Normandia, no encontro lá, eu vi desenhos tão grossos, tão violentos, que eu acho que eu sou a favor da restrição. Algumas ideias não devem vir à luz. Você tem que ter esse senso crítico. Mas isso depende do próprio autor, né? Pois Quem é, faz o mas é uma controle espécie de autocensura, né? Você tem esse parâmetro de julgamento aí, né? Eu tive algumas vocês experiências. acharam do Rafinha Bastos? Porque ele foi censurado porque fez aquela charge sobre a gravidez da Ele fez um cantora, comentário. Foi falado, Foi um exatamente. comentário grosseiro e tal. O que vocês acham daquilo? Eu acho Quer um dizer, comentário completamente... Fala você, depois falo eu. Posso falar? Pode. Bom, então agora é o seguinte. Eu tive algumas experiências de ser mal compreendido em imprensa. A primeira foi quando estava o Tancredo para morrer, aquela agonia, aquela coisa toda. E aí os pessoal dizendo assim, pô, não dá para fazer charge nessa situação, porque o homem sofrendo aí. Num salão de humor, um dos nossos colegas fez uma charge que era o pessoal na porta do hospital dizendo merda já, porque o intestino não funcionava, né? Então, era para ver se funcionava o intestino. Em cima do direta já, né? Mas aí eu fiz uma semana antes dele morrer, um menininho vestido de verde e amarelo com um balão que tinha a cara do Tancredo escapando das mãos dele, né? E naquele tempo já fazia charge animada na TV, isso foi feito também, mas seguraram até a morte dele, aí foi pro ar. Essa charge, 10 pessoas ligaram para o jornal, que era uma coisa rara de acontecer. 5 dizendo que a mulher tinha chorado quando viu o desenho. 4 dizendo que a mulher e o filho tinham chorado quando viu o desenho. E um cara me esculhambando, dizendo que eu não podia fazer aquilo, que o cara podia ser meu pai e tal. Então, deu para ter uma ideia da proporção de estúpidos e razoáveis que há entre os leitores do jornal. Agora, Rafinha Bastos, especificamente, eu pensava que ele estivesse fazendo humor em cima das palavras. Quer dizer, ela é tão bonita que eu comeria ela e o bebê, né? Do ponto de vista antropofágico. Tipo. E depois, quando ele veio aqui no programa, ele falou que não, era do ponto de vista sexual mesmo. Então, aí eu fiz esse desenho, que era ele se suicidando com o revólver do stand-up, que é o stand-up que permite esse tipo de agressão com o próprio público, né? Então, para mim, essa é a noção. Quer dizer, os caras perderam o limite. O Rafinha Bastos perdeu o limite. Não vem dizer que não, que perdeu. Mas outras histórias assim, a dona Rosane Collor, quando começaram as denúncias da malversação de fundos da LBA de Alagoas, feitas pelo próprio marido e tal, né? Então, ela tinha ido numa missa aquele dia em Brasília e estava chorando por causa da situação que ela estava vivendo. E eu já tinha tido aquela ideia
dela com as faixas de presidiário, porque ela usava uns taierzinhos muito coloridos e tal, então eu fiz um taierzinho muito justinho, o jeito que ela usava, com faixas branca e preta, né, com roupa de presidiário, 1991 era o ano e tal. E aí, quando cheguei no jornal, eu vi aquela imagem dela chorando na televisão, pô, não vou fazer, porque isso parece a situação do Getúlio, antes do Getúlio se matar, e depois que ele se mata, a opinião pública vira contra os caras que estavam contra o Getúlio, né? E a coisa. Aí pensei um pouco melhor e falei assim, não é 1954, não é o Getúlio Vargas, isso é uma coisa que aconteceu no Brasil. Então fiz o desenho. Vou fazer. E aí muita gente ligou para o jornal no dia seguinte, mas muita gente mesmo, mas era o pessoal da LBA do Rio de Janeiro, o pessoal da reportagem percebeu isso. Essa foi uma outra Vamos história. para um rápido intervalo e já voltamos com os cartunistas Chico e Paulo Caruso, gêmeos, evidentemente. Pois é, mas essa aqui é a questão. Estamos de volta ao vivo com os irmãos cartunistas Chico e Paulo Caruso. O trabalho que vocês fazem não é para agradar, evidentemente, a quem aparece, né, nas charges, nos cartoons. Eles se queixam muito, os personagens que vocês satirizam, ainda se queixam muito? Como é que é a Não, reação? é raro. Eu acho que a própria função pública, o jornalismo também é uma função pública. Então, o cara, quando se vê retratado nos órgãos públicos, ele se sente envaidecido e tal. Quer dizer, A frase do Tancredo com você que é boa. o Tancredo, quando a posse do Castelinho na Academia Brasileira de Letras, ele estava entrando com o Castelinho, mais acho que Armando Falcão, tá? Aí eu me apresentei, eu sou o Chico Caruso, Jornal do Brasil, ele passando e falou assim, você é muito bom quando faz os outros. Essa é uma definição. Aí eu perguntei para o Sarney como é que ele via a caricatura, ele falou assim, a caricatura não atinge a primeira pessoa, atinge a terceira pessoa, é o ele, não sou eu, entendeu? É a imagem pública do cara. Mas eu, como experiente modelo também, que às vezes... Fernando caricaturistas- Henrique diz que tem medo, né? Se referindo a você. Mas é um negócio do Capelo, né, de doutor honoris causa. Com aquela tal, história aquela coisa, né? do título de doutor honoris causa numa universidade do Rio, né? O que aconteceu? Não, porque ele é muito vaidoso, então ele já acha ridículo sair naquela fotografia. Aí da caricatura ele vem e acha pior ainda do que a fotografia. Mas o Lula, quando teve um assalto a banco na Bahia, e saiu a fotografia de todos os assaltantes de cueca, né? E aí os caras eram ligados ao PT, então eu botei o Lula também na fila de cueca ali e tal. E aí recebi um bilhete no jornal do Enfio. O Enfio tinha dito, parabéns, você conseguiu que a Polícia Federal, não sei o quê, e tal, não conseguiu. Aí o mesmo rapaz que trouxe, eu falei, peraí, escrevi Enfio, vai a merda. E leva pra ele. E o Covas, eu fiz um desenho dele, dizendo, Covas trabalhando a sua caricatura, a sua candidatura, fazendo cavando uma sepultura, assim, né? E ele falou, tem gente que vai por baixo. E essa até uma saída Quem é interessante. o político que vocês mais Mas essa... trabalharam? Tem mais... uma frase também boa aqui, quando perguntaram para ele, quando contaram que o César Maia guardava todos os desenhos que ele publicava, que eu tive, você falou isso aqui. Deve ser para ver se ele entende um dia. É para ver se ele entende um dia. O que faz a caricatura Qual é o prato evidência, cheio? né? É evidência. Então, quem fica mais em evidência é mais caricaturado. Eu me lembro dos tupetes Do Itamar, Itamar é fantástico. O Fernando Henrique mesmo, que é um cara que é bonito, então eu achava que ia ser mais difícil, porque é difícil fazer caricatura de mulher, por exemplo. Porque mulher, qualquer traço pesa 1 tonelada, né? E se o cara é bonito também, mas aí o Aroeira começou a fazer com os dentes de vampiro e pegou. Os dentes dele pioraram para burro. Mas Uma caricatura de mulher aqui que eu fiz. Mas eu queria dar os parabéns ao programa, porque entrevistar o Paulo Caruso, que é um gênio da raça. Eu admiro esse cara, porque eu não sei fazer o que ele faz, porque esse negócio de desenhar na hora. É uma coisa você desenhar
com todo o tempo possível para você pensar, para rabiscar a solução, o que você vai fazer. Outra coisa tem que fazer na hora e com ideias e coisas, e eles sempre saem muito bem, inclusive com pouquíssimos erros de português, acho que nenhum que eu me lembro. Mas eu Outra coisa que é importante, acho muito importante esse momento aqui. Você só está aqui por minha causa, sabe disso, né? Mas eu só sei fazer 2 piadas visuais que eu vou mostrar para vocês aqui na hora. Uma também é politicamente incorreta, que isso aqui é feito em pequena escala, mas é uma coisa assim. Aí você mostra isso para a pessoa. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Mostra para a câmera. Sabe o que é isso? Isso é um autógrafo do Rei Charles. E aí a outra é essa aqui, que eu fiz essa aqui para o Niemeyer. Assim, o Niemeyer não tinha que entregar o projeto de Brasília lá e falou: pô, vocês não fizeram nada, nós temos que entregar o projeto amanhã, semana que vem, cara. Lá em Brasília. Chico, mostra para uma câmera Ali, parado, tá pegando aí? só para aquele primeiro, o autógrafo, do Ray Charles. Cadê o Ray Charles? Onde é que está? Mostra por uma câmera parado, que é para os telespectadores verem claramente. Só para uma câmera. Essa aqui? Assim. Agora continua, por favor. Isso aconteceu aqui com o Hélio de Almeida, o grande diretor de arte, que eu digo para quem até cheque sem fundo tem que ser preenchido com a caligrafia mais adequada. E esse cara, eu fui falar com o Dr. Roberto Marinho. Fui falar com o Dr. Roberto Marinho para contratar esse cara como editor de arte, porque o importante nas publicações é o editor de arte, é o cara que abre espaço para ilustração, abre blancos. O Mino Carta fez uma revolução aqui com o Jornal da Tarde, com grandes blancos e tal. Ele trabalhou com o Mino Carta, trabalhou na Isto É. Então eu fui falar, doutor Roberto, tem que contratar um cara, editor de arte, vocês vão chamar Hélio de Almeida. Como é que chama? Hélio de Almeida. Ele escreveu assim no papel, igual o resto. Mostra isso, mostra parado. Pegou fora do papel. Mas trabalhou com brancos, veja o lado bom. Trabalhou com brancos, mas ele não foi contratado. Mas essa do Niemeyer é sensacional, que é o seguinte, ele falou: vocês não fizeram nada lá em Brasília? Lá em Brasília só tem aquele chão imenso, a gente tem que fazer pelo menos um teto. E aqui no meio a gente põe qualquer coisa, pô. Isso eu mostrei para o Niemeyer falou: é muito bom. É um autêntico Niemeyer. Uma curiosidade, desculpe, é só uma curiosidade e o Hélio já fala em seguida. Toda pessoa é caricaturável, porque o caricaturista ele sempre destaca o defeito. Se aparece uma pessoa muito bonita, por exemplo, uma mulher, é possível ainda assim caricaturar? Ele fez a Carla Bruni, fez inclusive música para a Carla Bruni. Quer tocar um pouquinho a Carla Bruni? Mas Aí como é que se faz? Quando a pessoa não tem um defeito evidente ou algo a destacar? Ela tem que ter evidência, ela tem que estar em evidência. Aí todo mundo começa a ver, todo mundo começa a achar que imita, que pode fazer. Então o caricaturista, o Enfield tinha dito isso, é a mão do povo que desenha. Ele executa a vontade do povo de fazer aquela pessoa, seja bonita ou feia. Qualquer pessoa. Quanto mais evidência tiver, porque a pessoa que não tem evidência, ninguém não quero saber. Quem é esse cara? Pô, não quero saber, mostra para outro. Agora, esse negócio da Carla Bruni, na verdade, primeiro, que ela era uma modelo, né? Conhecida, e sedutora, e bonita. E aí, quando ela vai visitar a rainha da Inglaterra, os jornais ingleses publicam as fotos dela nua, que ela tinha feito no começo de carreira. E aquela mulher maravilhosa, né? Exuberante. E eu achei curioso até, quando eu tive nesse encontro na Normandia, que eu comentei a violência do humor que se pratica lá, um dos desenhos era sobre a Carla Bruni, dando à luz ao filho do Sarkozy, né? E dando à luz, ela na mesa de parto, sabe, dando à luz por outro orifício que não era onde deveria sair o bebê, né? E o médico está olhando o que está saindo, que não é um bebê, é um excremento, olhando e dizendo: mas é a cara do pai. Então, essa coisa me dá a sensação, primeiro, contra a mulher, né, que é uma mulher linda. Segundo, contra o bebê que nasceu, contra, sabe, do ponto de vista desumano, com relação ao próprio político, que era o Sarkozy, né? Então, essa coisa. E os caras lá estão impregnados dessa mentalidade, quer dizer, o politicamente correto deve ser banido, né? A autocensura não deve existir. Tem que ser o mais grosso e agressivo possível.
E aí é que a gente, de outro momento, nós vivemos a restrição à liberdade de expressão e a gente tem que lutar para preservar isso. E nós estamos vivendo esse momento paradoxal, porque outro dia que eu vi os Black Bloc dando com um pedaço de ferro na cabeça do capitão que estava zelando pela segurança do evento deles ali, coisa do tipo, eu falei, pô, nós estamos vivendo um momento que o militar tem que ser protegido. A Norma Cunha perguntou do Tancredo Neves, aqui tem um Tancredo Neves que eu fiz na época dele, sintético e tal. E o Fusca, né? O Fusca era atendendo desse capô. Itamar. Itamar Franco, desculpa. Itamar Franco, essa coisa aqui. Essa foi mal. Hélio, Ô, Paulo, mas cortei aqui a também você não acha que o humor está caindo para a grossura? Eu não O sei, eu humor acho que atual. tem essa realidade também, da Na mudança. televisão, Na verdade, nós estamos mudando, migrando para o universo digital, da internet, do Twitter, de todas as coisas que possibilitam esse tipo de autoedição, né? As pessoas não têm muito limites. agora o perigo também é o cartunista a favor, né? Que é uma figura que Não, mas só aí- ameaça existir no Brasil. Mas aí é publicidade, é outra coisa, não é É outra cartunista, coisa, não é crítica. Né? Na Hélio, verdade, nosso trabalho A é minha, crítica. aí é para o Chico também, e, claro, para o Paulo. Figueiredo, né? Acompanhei muito, enfim, os trabalhos do Chico, e o Chico foi pegando a alma do Figueiredo. Né? A caricatura é isso. Né? E de Aquele repente, implorava, né? Pois é. E aí o Chico foi mudando, e de repente só as orelhas do Figueiredo é que você sabia que era o Figueiredo olhando o desenho e vendo só as orelhas do porque eu Figueiredo. comecei a Como desenhar foi o isso, Chico? Foi uma coisa assim... É meio por acaso, porque você começa a olhar o cara, eu comecei a desenhar o Figueiredo de costas. Isso. Que é assim, aquela cabeça dele assim, Aham. tem 3 cabelos aqui assim, É isso mesmo. 3 aqui assim, e 2 orelhas. E aí o paletó que cobre. E as pernas tortas depois, né, também. Que é muito cavalo. Né? Mas o Figueiredo tinha esse negócio, quer dizer, é o primeiro militar que tenta ser popular. E tal. Chama de João e tal. E aí eu fiz o primeiro desenho, ele foi para um estádio de futebol, Maracanã, coisa assim, do jogo, e eu fiz um vendedor de mate lá, chega dizendo, ô João, tu não devia estar trabalhando? e aí... Essa das diretas já também, da camisa amarela, essa é fantástica também. Essa aqui eu também quero votar para presidente, mas não agora, né? Depois teve o comício das diretas ali, Na Candelária, 100 pessoas da Candelária, 100 mil pessoas, aí a igreja da Candelária pesando nele. Aí tirou uma fotografia com o rei da Espanha e o Gonçalves, e ele era muito menor que os dois, então eu fiz a diferença entre os dois é a urna eleitoral. Tal. Aqui tem ele, essa aqui não vai dar para pegar, mas ele indo à China e dando para o Deng Xiaoping uma bandeira do Fluminense, o Mao Tse-tung dando a bandeira da China. Vocês dois, nos desenhos, claro que estão unidos pela charge, tem muitas semelhanças, como ficou muito claro até agora. Mas parece, me corrijam se estou enganado, que o Paulo tem um estilo mais voltado para quadrinhos mesmo do que para uma caricatura propriamente dita. Eu lembro que no Roda Viva do Laerte, lá desenhando você... Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu também queria dizer que eu sou quadrinista. Eu queria... Me corrija se eu estou enganado, que a sua charge, os seus trabalhos também enveredam muito pelo uso da linguagem dos quadrinhos, diferente do Chico, que parece que é aquela charge tradicional mais... Né? Isso aqui é um desenho dele feito em lauda de jornal, quer dizer, enquanto o pessoal está fazendo reunião de pauta e tal, ele está rabiscando e tal. Então, é um cara que sempre ocupou o espaço e tem a narrativa toda e tal, mesmo... tem milhares de coisas acontecendo aqui, mas ele é um cara assim mais prolixo. Mas aí você vê que, no fundo, a partir dessas caricaturas, né, eu vou trabalhando com as pautas, os assuntos e as coisas, os temas, e as palavras vão adquirindo desenhos e coisas do tipo. Mas, no fundo, eu sempre tive essa ligação de contar a história em 2 ou 3 quadros. Né, e depois comecei a usar o texto, desenvolver também o texto, né, ao longo de 2 ou 3 quadros com uma conclusão final. Assim. E uma coisa curiosa... Também ele sempre foi mais hippie, enquanto a gente fazia arquitetura e tal, e eu, centro acadêmico e tal. Então, ele foi mais virado para as emoções e tal. Ele desenhava coisa assim, uma cortina balançando no quarto. Pô, aquilo tinha uma vida, um vigor, uma coisa assim, aquilo representava uma coisa que hoje, com meu neto no colo, eu vi isso. Meu neto gosta do pôr do sol.
e gosta do vento nas folhas das árvores. Ele gosta de tudo. Então, ele fica encantado. Então, eu estou começando a ver, ele está me ajudando a ver coisas que eu via no desenho dele. Não, as mesmas produções. Você tem histórias, Capitão Tem, Bandeira, as Capitão tiras Bandeira do levou 10 Mil e Uma anos Noites, fazendo. do Jornal do Brasil, década de 80, coisas que o Tem Chico, por Bar exemplo... Brasil, Avenida Brasil. Avenida Brasil. As Mil e Uma Noites. Mil e Uma Noites é uma história em quadrinhos que uma tira, né? Era uma tira diária de jornal e que tratava da vida boêmia, né? Dos amores, das noitadas e tal, né? E que, aliás, eu gostaria Você colaborou. que voltasse aquela tira do... Não Nós sei vimos se tem toda chance noite de para voltar, enviar. né? E você também faz uma coisa que é a sátira dos políticos, tal, né? O que é mais gostoso fazer? É a sátira dos políticos ou essa coisa da vida No boêmia fundo, aí, aquelas mulheres, aquela A história? vantagem de fazer a sátira dos políticos é que os personagens já são construídos, eles estão aí, todo mundo conhece. Então, você pode botar a voz, que as pessoas vão identificar a voz, né? Você pode usar a expressão deles, as pessoas vão saber quem é aquele boneco, né? Agora, E tem mercado, a né? história em quadrinhos, ela exige uma outra coisa, quer dizer, você tem que dar sustentação para o personagem ao longo da coisa. E no caso das Mil e Uma Noites, começou, na verdade, com o Lira Paulistano, o Teatro Lira Paulistano, eles fizeram um jornal, que era o jornal do Lira Paulistano, o Lira, né? E aí a gente começou a fazer uma tira em que eu me revezava com o Carlos Alberto, o Chalberto, né? Que era um outro desenhista que fazia com a gente o Balão, né? E tinha umas histórias muito loucas, assim, era um cara que viajava de LSD com a imaginação, essa coisa. E aí a gente revezava essas Mil e Uma Noites. Depois o Ziraldo vai para a Funarte e tenta fazer nos moldes da distribuição de sindicatos americanos uma distribuição nacional de história em quadrinhos. Aí o Jornal do Brasil me chama. E aí eu estava com esse negócio da Mil e Uma Noites, aí não dava para eu e o Chalberto, por exemplo, para fazer a dobradinha. Aí eu fui e vendi a ideia das Mil e Uma Noites. E comecei a fazer as Mil e Uma Noites pensando nessa possibilidade do boemia, coisa assim. Mas depois aquilo foi virando para mim uma autopsicanálise, porque eu estava falando de coisas que eu estava vivendo, né? Seja da solidão no bar, seja do encontro entre as pessoas, seja todos os assédios que você sofria, eu começava a projetar ali. E como era publicado no Rio, tinha essa vantagem que a minha atual mulher não ficava sabendo durante a publicação, só depois que ela ia saber quando vinha a coletânea. Tanto é que no livro que eu fiz a coletânea, eu fiz questão, como nos livros de ciência, qualquer dedicar a minha companheira pela paciência, pela minha pesquisa de campo. Sem cuja ausência não seria possível. Mas a pergunta do Alci é boa. O que dá mais prazer fazer? As Mil e Uma Noites, os quadrinhos ou as charges, os políticos? Boemia, aquela história, ou os políticos? Se eu entendi, a pergunta era essa, né? Mas eu acho que, na verdade, para a gente, o melhor é o que está por vir, né? Acho que o que já foi feito, quer dizer, esse negócio das tiras das Mil e Uma Noites, eu sofri muito, porque você, para promover essa regularidade, naquela época, eu tinha que mandar despachar de avião. Eu pegava, fazia 6, 7 tiras, ia até Congonhas, botava numa lote de hora certa para chegar na redação do Jornal do Brasil a tempo de entrar na... Então era uma coisa de um sofrimento. E eu estou vendo. Mas eu acho que aqui no Roda Viva você faz isso, mano. Você vê cada pessoa que você vem, você faz. Não, mas aqui eu faço. Eu sei, mas você faz seu personagem com um tema que é dado pelo entrevistado. Você faz 7, 8, 10, 15, 20 O quadrinhos. que vocês planejam para a internet? Vocês têm... Então, essa perspectiva, acho que é cada vez mais clara, à medida que também já não tem mais onde publicar, né? Que as pessoas vão cortando o espaço onde você publica, coisa do tipo. E aí, eu Aliás, acho que esse é fazer um o tema site, bom também. Depois vamos abrir um espaço para tratar disso aí. Mas o espaço, eu fico pensando nisso no meu site, né? Que eu possa atualizar ele. Então, eu tenho até essa concepção já de um mapa mundi com todas as caricaturas e personalidades em cada lugar geográfico do mundo, que tem o Obama lá. Eu tenho um dos desenhos que é o Obama e o Mandela, né? O Mandela com peso numa gangorra e o Obama lá em cima, porque é um cara que a história dele, apesar da origem negra e tudo, não sei o quê, em comparação com o que o Mandela sofreu e conduziu a luta contra o apartheid, são pesos diferentes. A internet não me cativa em nada. Eu estava tá? pensando nisso, quer dizer, um mapa mundi em que você tivesse em cada região uma personalidade caricaturada e que você clicasse ali e abrir um link
dos assuntos, das possibilidades, né, de leitura. Isso traria um trabalho para atualizar, fantástico. A revolução que a internet agora é a Porta dos Fundos está fazendo, né, o negócio do humor, está mudando o humor na televisão, inclusive, tudo. Mas o nosso negócio é a mídia impressa e a gente acha que as mídias que vêm não acabam com as outras, né? Quer dizer, a televisão não acabou com o rádio, pelo contrário, valoriza o rádio, porque você pode ficar preso no condicionamento e ouvir as notícias e tal. Não, Então, o teu cartoon, por exemplo, não teria o jornal mesmo acabou com o impacto livro. na internet? Teria, né? Mas a gente, por exemplo, Mandela, nós fizemos show Casablanca e Senzala, e a Eliana, minha mulher, está aqui, ela colaborou com a gente fazendo a Michelle Obama. Ela vestiu a roupa da posse, nós tínhamos 4 Obamas, e fizemos umas paródias. Nós temos Obama para dar e vender, pode ser baiano ou pernambucano, Obama pode ser você. E aí nós fizemos essa música, que é o seguinte, o Zuma, o presidente da África do Sul, quando viu a Michelle Obama, ficou louco, mandou essa música pro meu irmão, assim, Mandela, Mandela pra cá, deixa Obama lá, Mandela pra cá, deixa o Obama lá. O Obama é um cara bacana, mais uma pode encarar. Vai pegar Michelle Obama, Zuma, mais uma vai dar. Se Obama quiser tirar uma, com a cara de Zuma vai ter. Zuma dá mulher velha para ele, manda esse poder. Agora, Chico, você já faz um trabalho com o desenho animado na televisão. Isso não é parecido com o que se faz já na internet? Mas ali é o seguinte, eu faço só o texto e a voz. E eles, em cima dos meus desenhos, eles criam os bonecos. A Fernanda Fiana, que é uma menininha novinha, genial. E tem mais 10 caras lá, todos sensacionais. Então, está sendo possível fazer 3, 4 por semana nessa situação. Só para aproveitar o que disse o Paulo e para encerrar esse bloco, esse problema do espaço para a charge, para o humor, nos jornais, nas revistas, diminuiu muito o espaço? Eu acho que sim, a gente está vivendo um processo aí. Também eu vivi isso na época que os meus ídolos começaram a perder esse espaço. Por exemplo, quando Fortuna perdeu a Folha, tem uma coisa geracional, porque os salários e as idades parece que vão chegando numa direção que os patrões não suportam muito. Então vão cortando, né? A nossa geração acabou de ser recém-cortada dos jornais aí. Todos o Estado, a Folha, isso aqui botou para fora. Inclusive, uma das coisas que eu tentei voltar para a Folha, falei com o editor, o Sérgio Dávila, e ele falou, nós vamos pegar os jovens para que eles se transformem em Paulo Caruso. E aí, depois me disseram, me sopraram essa vez, eu devia ter dito para ele, é bom fazer isso logo, antes que o seu jornal acabe. Mas eu não sou tão pessimista. Eu estou fazendo 30 anos do Globo, em fevereiro, 30 anos do Globo. Começou com Charles só na primeira página, na segunda-feira, colorida, porque só tinha cor na segunda-feira, depois passou para todo dia. E agora eu estou querendo convencê-los a passar a Charles para dentro, porque a disputa no espaço da primeira está sendo muito grande. Então, às vezes, a Charles sai muito pequenininha. Então, você pode dar uma chamada dizendo a Charles está na página tal. Você vai e vê grande. Então, força a leitura dentro do jornal, tal, coisa assim. Essa coisa que a globalização veio para mostrar. Só tem um lugar para trabalhar no Globo. Vamos para outro breve intervalo. Voltamos já já com os cartunistas Paulo e Chico Caruso. Voltamos ao vivo com os cartunistas Paulo e Chico Caruso. Eu li numa entrevista do Chico o episódio que o fez desistir da carreira de arquiteto. Queria que você contasse aqui se é verdadeira essa história maravilhosa do salão de beleza. E queria saber por que a arquitetura perdeu e o humor ganhou o Paulo Caruso também. Conta a sua história, Chico. Bom, eu acho que para nós dois que fazemos desenho, é difícil imaginar que alguém vá morar dentro de um desenho da gente. É uma coisa meio... Mas a gente tinha um ateliê de arquitetura na rua Cardeal Arco Verde ali, e aí em frente começou a mudar uns vizinhos ali e tal. Então, um dia nós estamos chegando. Vocês trabalhavam juntos? Nós tínhamos 4 ou 5 colegas da faculdade que tinham cada um quarto uma república, lá. Uma república. E aí eu estou entrando em casa um dia, e aí vem um cara e bate. Assim que eu fecho a porta, o cara abre a porta e fala assim, ele falou, vocês... Ele perguntou assim,
como se fosse uma comunidade. Vocês fazem artesanato? Vocês fazem artesanato? Eu falei, não, meu amigo, isso aqui é um escritório de arquitetura. Ah, eu preciso de um projeto. Eu falei, bom, já estava quase me formando. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Vamos ver o que você precisa e tal. E aí fui lá ver, eles iam fazer um salão de cabeleireiro na minha frente, ali. Então, eu comecei a bolar umas coisas. Bom, podemos fazer assim, uns arcos, uns arco-íris, assim, antes do negócio de movimento gay e tal. Um arco-íris, que era uma coisa, porque tinha uma entrada de garagem, que ia ser a entrada do salão. Fazer um arco ali e tal, coisa. E botar umas painel de ampliação de fotografia do Debré do lado e tal, coisa. Legal, tá assim. Aí os colegas mais experientes aqui diziam, arco, pra você fazer arco, você vai ter que desenhar na parede. Eu falei, pô, é mesmo? É. Então tira o arco. Então uma casa de branco, uma coisinha azul, e os painéis de Debré lá. Estava na inauguração do salão, aí o cara que me encomendou o trabalho disse, dá licença, pede licença para minha namorada. Posso falar com ele? Ele me levou para o quarto e disse que estava apaixonado por mim, que não sabia o que ia fazer da vida. Eu larguei a arquitetura. Mas aí depois eu tentei, no final, um colega, um amigo de bar lá do Riviera, o arquiteto Leão diz que tem. Diz que tinha um estágio. Você não está se formando? Você foi no estágio. Então eu fui lá fazer estágio no escritório dele. E aí tinha que fazer margem, papel vegetal. Naquele tempo ainda tinha régua paralela, régua T, umas coisas assim que já não usa mais. Você faz tudo no computador, é muito mais fácil. E aí eu fui pegar o papel, para cortar o papel, você já começa a suar, começa a manchar o papel. Eu senti a mesma sensação que eu senti no exame de vestibular. Você vai fazendo uma porcaria. Eu não tenho vocação para esse troço. Eu vi a delícia que é desenhar à mão livre. Eu já estava trabalhando no jornal há 7 anos. Eu comecei a trabalhar em 67, isso era 76, estávamos nos formando. E eu falei, vou fazer isso. Aí fui me dedicar ao desenho do jornal. E você, Paulo? Essa é a questão. Na verdade, o desenho da gente... Chegou a fazer algum cheguei trabalho? a trabalhar no escritório de desenho técnico do Figueiredo Ferraz, na Pamplona, esquina da Paulista. Ali, Foi prefeito de São Paulo. Esses acidentes de engenharia... Ele era engenheiro, né? Então, era engenheiro. E aí eu achei que... Não, eu não queria mais saber, porque os arquitetos ficavam só fazendo planos mirabolantes, queimando fumo, aquela coisa. Eu falei, não, eu quero uma coisa... Aí fui trabalhar no desenhista técnico e percebi que não tinha nada a ver com aquilo. Um dia eu cortei o meu dedo com estilete e não sabia o que fazer, não sabia o que correr. Aí a moça veio falar comigo e falou, bom, agora vocês vão passar para uma outra fase. Eu falei, eu quero ir embora. Eu quero tomar banho. Mas aí o nosso desenho é de imaginação, não tem nada a ver com espaço, com material, com, sabe, essa coisa, não tem. Então foi uma perda de tempo. Nessa época, aí a experiência com a revista Balão, né? Como é que foi essa experiência? Que isso sensacional, é 73, 72, por aí, né? 72. Nós estamos lá, primeiro ano da arquitetura, nós entramos em 69, prestamos exame, entramos em 69. E aí, em 72, chega o Luiz G. E o Laerte. O Laerte. Veio procurar a gente. Vai Balão aí, vai Balão. Uma história, revista bonitinha, bem feitinha, feita em mimeógrafo da faculdade. Pô, legal, como é que é isso? Tá, pô, nós já trabalhamos no jornal, então nos juntamos. E aí convocávamos pela revista, reunião na Faculdade de Arquitetura, quinta-feira à noite e tal. E aí apareceu o Chalberto, e apareceu vários Flávio Inácio Zatz. O Guido. Aí o G e tal, e o Laerte, com a Lúcia. E o Laerte acabou sendo uma liderança, e nós e o Luiz G, outra, porque o Laerte sempre foi muito bom moço, era partidão, queria fazer aquela coisa assim bem certinha e tal. A gente achava que não, que tinha que ser uma coisa mais radical e tal. Falar da ditadura do Chile, que era do Pinochet, a morte do Pinochet. E o Laerte fazia história em quadrinho. Para você dar carona. Dê carona para a universidade. Eu falei, pô, e a gente curtindo o underground americano, os caras queimando fumo, sexo, drogas, rock and roll. E ele queria dar carona. Essa revista chegou aí para as bancas, né? Se não me engano, no quinto número. Nós fomos até o nono número. E acabou por quê? Porque aí tinha esse salto qualitativo que tinha virar comercial. Tinha profissionalizar, e ninguém tinha experiência nenhuma. E aí nós fomos melhorando graficamente, mandando fazer. Mas aí um cara no Rio, que o pai tinha uma gráfica e tal, que era o Sérgio Macedo. Não é Sérgio Macedo. Não, o Sérgio Macedo foi para a Havaí, era outro. Fez uma revista chamada Esperança do Porvir e tal. Papel jornal, capa couchê, sensacional. Pô, e a gente não conseguiu fazer isso. E brigamos todos, né? E eu me lembro,
Bom, foi isso que ele pediu. Mas eu já tinha percebido que esse trabalho exaustivo que é necessário para fazer quadrinho, eu não tinha capacidade. E ele levou 10 anos para fazer o Capitão Bandeira, com o turco, que era colega de faculdade nosso, o Rafik Farah, que hoje é arquiteto designer e tal. Ele contava uma história mirabolante e absolutamente sedutora, né? Ele é o E aí, o Rafik Farah. E ele tinha esse personagem, porque era um filme que passou recente naquela época, que era o Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil, que era o cara que queimava fumo e pingava o colírio para amenizar os sintomas. Tipo. E aí tinha o personagem, que era o Cláudio Marzo. E ele começou a pensar e a viajar em cima do Capitão Bandeira como personagem, a pensar nisso como um personagem que não fosse aquele super-herói norte-americano, mas o herói brasileiro, o anti-herói, essa coisa aí. Ele contava essas histórias e ele ia vestido de Capitão Bandeira para as agências de publicidade. A roupa branca, para falar com o Jorge Oliveto. E aí a secretária chegava e falava, tem um cara que quer falar com você, o Capitão Bandeira. Ela pensava que era militar, ia correndo quando via, ele falava, dá licença. Então, aí eu chamei ele e falei, vem cá, vamos botar essa história no papel. Senta aí. Aí comecei a passar por papel as ideias que ele tinha. 10 anos eles levaram desenhando. Isso em 73. Aí foram no Jornal do Brasil, e mostraram para o Walter Fontoura, editor do Jornal do Brasil e tal, e fizeram camisetas, quadrinhos JB, não sei o quê, parará, tal, e o cara falou, legal, bacana assim. Não quero. Aí puseram o Walter Fontoura como o vilão da história. Porque é uma história sensacional que o cara está apaixonado por uma funcionária de empresa e tal, e vai falar com ela, quando o chefe dela, que é o Walter Fontoura, está cantando ela, vamos para Paris, vamos para o Rio de Janeiro, não sei o que e tal. E aí o cara sai deprimido, vai para o banco da Praça Trianon, ali, Parque Trianon, e aí acontece um fenômeno Walter Fontoura, ele era diretor. Jornal do Brasil. E aí acontece um fenômeno meteorológico muito raro, que é o seguinte... partículas de fogo. Partículas de fogo, que é um cometa que atravessa o urubu e o cara que está vivendo embaixo, e a alma do cara vai para o urubu sai voando. Vai para o Rio de Janeiro. E encontra o chefe com a empregada. Ele disse que era uma coisa tão difícil quanto você fechar uma gaveta e botar a chave dentro. Mas aconteceu. Alci? Não, eu estou lembrando... Você está se divertindo. Que eu estou me divertindo muito. E eu me divirto muito com o programa de jazz que o Paulo Caruso faz. E eu queria perguntar para ele como é, que é um programa de jazz que traz o jazz da terra do jazz e traz o jazz que tem na música brasileira, que é um diferencial do programa, que eu acho muito legal. E eu queria saber como é que um cara como o Paulo, que é um boêmio histórico aí, e cartunista tal, como é que ele virou autor e apresentador de um programa de jazz? Faz aquele tema Eu já aproveito para perguntar se os dois são organizados, vocês organizam o tempo bem para dividir o tempo pelas atividades diversas que vocês têm, como é que vocês fazem? É fácil, porque ninguém nunca chama a gente para fazer nada. Shows, essas coisas. Então, tudo que a gente faz dá um trabalho, tá? Mas a gente trabalha pouco. Tá? Mas esse negócio, a gente trabalha o tempo tem uma inteiro, música que você fez, que é um prefixo, que é baseado no jazz. E aí que ele começou a fazer as músicas, eu falei, você vai botar uma letra política, qual é os 500 anos de corrupção. Os 500 anos. Não, mas mostra o original e o que você fez. Bom é Ser Presidente, que era em cima do o tema disco do Mesh, né? do Bill Evans, né, que você me ensinou também. Não, elas foi você que me ensinou. Aí o Bill Evans tem um tema que é o Suicide Spanish, que é o tema de Mesh. E aí eu gostava disso, e aí fiz essa música que era baseado na perspectiva do Sarney, né, substituindo o Tancredo, que era bom é ser presidente desse imenso país, fazer um montão de coisas que eu nunca fiz, lançar livros na China, amanhecer em Pequim, o outro lado do mundo gosta de mim. Mas era em cima do Suicide Spanish, do
o disco do Tem Bill o Evans, Mesh, que era... o filme Mesh, né? M-A-S-H. mas Agora, aí, aí depois nós adaptamos essa música para todos os presidentes. Então, do Sarney... Ele está me passou pro perguntando sobre Collor. o programa de jazz. Eu vou já falar um respondeu? pouco. Não respondi, eu estou Já respondendo, respondeu? por favor. Eu estou avançando no programa. Quando me convidaram para fazer o programa de jazz, eu imaginava que eu sabia jazz pra cacete. Aí quando eu comecei, depois de 2 meses, eu vi que eu tinha feito tudo que eu sabia de jazz e comecei a ter que aprender, né? Comecei a ouvir. E comecei também trabalhando com o Zé Nogueira, que é o cara que fez aquele programa antigo do Jô, né, que fazia na rádio, Eldorado, tudo. E aí comecei a abrir o universo e comecei a curtir. E comecei a curtir também outra coisa que o Zé Nogueira queria, que eu fizesse o papel de locutor. Eu não quero falar daquilo que eu não conheço, só quero falar do que eu sei. Então, eu vou ouvir e preparo os programas. Então, eu tenho feito isso, quer dizer, eu pego as músicas, faço um link. Por exemplo, nós tivemos agora, graças a ele, também me arrastou para Jericoacoara, desse festival de choro e jazz lá, né? Então, estou preparando material que eu peguei lá dos músicos que se apresentaram com choro e jazz, inclusive o Wynton Marsalis tocando com a Milton de Holanda. Perfeito. Mas agora, zero. Foi um falar- tema que você me mostrou Tá também. certo. Vamos falar de outro radialista, que é o Lula, que está fazendo artigos para o New York Times e tal. Coisa. E nós temos a aula de inglês do professor Lula, que é uma duet. Sinatra Lula da Silva diz assim: Eu estou convencido de que nunca antes na história desse país foi tão desnecessário saber inglês. Todo mundo sabe inglês, nós somos colonizados mesmo. Eu vou mostrar isso para vocês com a música do meu amigo Frank Sinatra, chamada One for my baby, One for the road. E eu vou traduzir para vocês. Vai, Frank. It's a quarter to 3, Precisamos cortar essa árvore. there's no in the place, Destoa dessa praça. the set you and me, Aceite-me a mim. so 7-Up Joe. Muita Seven-Up enjoa. I got a little story Eu tenho um livro de história that you wanna know. que, embora não... We'll drink, my O friend, Valdir, meu amigo, till the end essa faz até o fim. Essa faz of a brief episode. até a primeira edição. O Valdir que é foda. Não deixa nada barato. So make one for my baby, Só maquiando que eu bebo. one more for the E road. meu fornecedor, é claro. I got routine, Agora tem um garotinho aí, pode? so put another nickel Puta do nanico. in the machine. Tanto de machinho. Ah, vai se foder. Norma, Não, vocês falaram que o espaço está fechando, está acabando, as revistas de humor estão acabando. E estão acabando mesmo, né? Acho que não, Não, tem eu quase não acho. Quer nada. dizer, Tem a algum? porta dos fundos que se abriu A aí porta dos fundos, mas vai é- ser mas uma é abertura para internet, outras né? coisas. É a internet. Bom, mas aí o Chico Buarque falou, dizia que o Brasil está se idiotizando e que ele tem medo de virar um idiota também. Vocês acham que o humor salva? Quer dizer, que as charges, que fazer rir... Eu acho que o humor nem tanto, mas os olhos azuis do Chico salvam. Não sei não, procure saber. Procure saber. Procure saber. E aí, sobre o Procure Saber, como é que é a posição de vocês? Aquilo foi um mal entendido, né? Que se tornou público e tal. Aquilo foi um encontro meio casual, isso eu vejo o que aconteceu. Iam discutir lá sobre direito autoral. E encontraram o Roberto Carlos, a Dilma fã do Roberto Carlos, aí tirou foto do Roberto Carlos, e aí acho que a Paula Lavigne quis enturmar ali, botou o Roberto Carlos para fazer e tal. E essa história do Procure Saber, a origem da expressão é interessante, né? Porque parece que estavam entrevistando o Gil, um repórter da Bahia, falou, vem cá, o senhor é bissexual? Eu falei, vem cá, você sabe o que seu pai fazia nos anos 70 na Bahia? Eu falei, não. Então procure saber. Essa é a origem dos negócios. E aí caminharam para esse troço, no fim foi uma coisa que todo mundo se saiu mal, né? E é uma coisa que, para a gente que é jornalista, a liberdade de expressão, a gente sabe que o trabalho de biografia geralmente é uma coisa que dá muito trabalho, que é um trabalho sério e que não vai ser destruir a carreira de outras pessoas que levam o cara a fazer uma biografia de alguém. Eu fiz uma biografia do Picasso sensacional, tá? Em caricaturas, são 26 desenhos que contam a história dele, cada desenho tem o título. Era uma vez um menino pintor, foi para Paris ver na folia, no meio da alegria o amigo se matou, a tristeza é azul, mas rosa é rosa, Fernanda era rosa, virou couve-flor. Um dia, chutando lata, uma ideia mágica. Bom, não sei, por aí, vai por aí. Então, é um trabalho que leva tempo. Posso responder a pergunta dela também? Não? Deixa eu terminar. Quando eu estava fazendo a biografia do Picasso, a Eliana não aguentava mais. Eu chegava e dizia, você sabia que a Marie-Thérèse volta e falava, pô, não aguento mais troço aqui, todo dia a gente almoça Picasso, janta Picasso, e ela estava reclamando, pô.
Mas eu acho que, no caso, é um caso de astroelitismo. Entendeu? Na verdade, se juntaram os caras que são os grandes compositores da música popular brasileira moderna e tentaram estabelecer limites ali, uma questão a partir do que eles julgam que é correto. Eu sou absolutamente contra, eu acho que não tem que ter proibição nem autorização nenhuma e depois se responda os tribunais com o direito devido. Né? Fica combinado que o Hélio vai abrir o próximo bloco. Teremos agora um ligeiro intervalo e voltaremos daqui a pouco para o último bloco da entrevista com Chico e Paulo Caruso. Estamos de volta para o último bloco da entrevista ao vivo com os cartunistas Chico e Paulo Caruso. Antes de passar a bola para o Hélio, eu só queria também satisfazer uma curiosidade. Eu sei que é difícil escolher entre tantos trabalhos. Agora, eu pediria ao Chico que apontasse a coisa de que mais gosta, feita pelo Paulo, e para o Paulo, qual é o melhor trabalho do Chico? Chico. Bom, Capitão Bandeira, sensacional, né? Capitão Bandeira. São quantas páginas, Capitão Bandeira? É um álbum de 94 páginas. 94 páginas. Um álbum de 94. Feito durante 10 anos, maravilha, sensacional. Paulo. Eu acho que o grande desenho dele é essa questão aí do desenhar nas horas difíceis, né? Por exemplo, como o negócio do Tancredo. Esse desenho do Tancredo feito um balãozinho que vai indo embora e a criança correndo atrás, na verdade, essa coisa que mexe com a nossa emoção, né? Então, acho que ele tem essa capacidade também de provocar isso. Acho que esse é um dos grandes desenhos. É isso aí. Hélio. Voltando um pouco nos anos de chumbo, né? Que marcou tanto, né? Chico, eu sei que uma vez você foi preso, né? Saindo do cinema com a turma, à noite ou à tarde. Não. Eu fui preso... Se referiu a uma prisão, né? Mas precisa ver se é a mesma. Você fui foi preso para no o vestibular, porque eu tinha minha primeira Com a carteira turma, de trabalho. né? Era eu e o Alex Lucembar, que o cara que me arrumou o primeiro emprego, porque nós estudávamos junto no científico. E o irmão dele, Vicente Lucembar, ia começar como chefe de reportagem na Folha da Tarde. E eles sabiam que eu desenhava. Então me chamaram lá para fazer uns testes. Então eu comecei a trabalhar lá. Esse jornal esquerdista, que era a Folha da Tarde. Então. E aí chego na casa do cunhado do Alex, nós fomos levar 1 quilo de café. O cunhado do Alex era arquiteto, casado com a Eugênia Paisani, ele era o Alfredo Paisani. E aí tocamos a campainha, um cara de metralhadora abre a porta. Documento, minha primeira carteira de trabalho. Jornalista, vamos entrar. Eu fiquei uma semana incomunicável. Ninguém sabia onde eu estava. Esse cara foi falar com o Celso Quinjô, que era chefe de reportagem. E saí assim como entrei no presídio Tiradentes. A gente só conseguiu saber dele porque tem um tio que era delegado e que achacava as mulheres à noite na rua, coisa do tipo. E foi quem entrou na cela que ele estava preso. E quando ele viu o meu tio, que era aquele cara asqueroso do ponto de vista familiar, o tio! Mas aí, uma mulher que foi devolver uns discos, chegou com uns discos LP, assim, até uma semana incomunicável, a mulher ficou verde, tanto vomitar, passar mal ali. E ninguém perguntava nada para a gente. E como a gente entrou, a gente saiu. Mas aquela coisa, um cano para tomar banho, uma privada no chão, aquelas coisas assim. Então, essa foi uma prisão. A outra foi, eu estava já na faculdade, fizemos lá uns movimentos estudantilzinhos, mas o pessoal que foi preso, como tinha que dar o nome de alguém, deu o nome meu. Então, eu fui para a Operação Bandeirantes. Então, para um camburão na minha porta. E minha avó, que isso, né? O seu filho aí, eu tenho um acidente de carro, e pô, entro dentro do camburão, e minha avó vem segurando a maçaneta da C14. E ela diz, não, peraí. Bom, fomos para a Operação Bandeirantes, fiquei lá o dia inteiro. Aqui a gente mata mesmo, a gente tortura, não sei o quê, mas assim como entrei, também saí, não me perguntaram nada. Viram que foi uma tentativa de... Mas você não tem a história que você teve que desenhar, o cara pediu para você desenhar? Não. E você desenhou o cara? Não. Fez a caricatura do cara? Não. No cinema? Não. Bom, são histórias, tem tantas histórias, né? Então, Agora, eu tenho um desenho que eu queria mostrar, se possível, que é esse da época que a gente viveu, a Dilma dando depoimento para os militares, naquele momento que ela tinha sido já presa, torturada e tudo.
E os militares escondendo a cara, né? Porque eles sabiam que estavam sendo fotografados numa situação absolutamente comprometedora, que é essa cena aí. Eles estão escondendo a cara para não aparecer para a posteridade. Ela tá Aí, a partir bonitinha. disso, eu fiz esse desenho que é ela. Quem está escondendo a cara é o Sarney e o Michel Temer. Aparecer para a posteridade. Eles escondem mesmo o rosto. E essa música mereceu um blues também, que é o Dilma Blues, que eu vou me permitir cantar um pedacinho dele aqui, que é o seguinte. Ela viveu no tempo da dita cuja, embarcou vestida de maruja, numa tremenda canoa furada. Com seu olhar astuto de coruja, pagou pra ver dando de lambuja, apostou tudo naquela jogada. Ela com fogo. Esqueci a letra, tá aí a letra. Viu? É a prova que a gente não ensaiou nada. Vocês tiveram uma relação também umbilical com o Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que nos últimos 5 anos, pós-Terrano de Memória, passou por uma reformulação, porque uma das pessoas mais antigas do salão, que era a Zete, foi afastada, gerou carta de protesto da classe. Como é que vocês estão vendo hoje o Salão de Humor de Piracicaba, nem dentro desse contexto de falta de espaço para expor trabalhos de humor? E o salão é um O salão de desses humor espaços. tem essa coisa que, primeiro, trabalhos coloridos, né? Agora com a tecnologia do computador e tal, é cada vez mais bem acabado o negócio, né? Para nós sempre foi um prazer ir lá participar do júri, nós fomos várias vezes ao CI também e tal. Era um júri exaustivo, 8 horas de trabalho. E ele ganhou o maior prêmio da história do Salão de Humor de Piracicaba. É bom que se diga isso. 1976. Quando foi? 76. Eu fui desclassificado em 75 e ganhei o primeiro prêmio em 76. 75 era o salão de humor, a gente dizia, aqui não é salão de humor, coisa, pô, humor de salão, coisa. Então eu fiz um palhaço, aí assim, os dentes apareciam, então. Fui desclassificado. Aí no ano seguinte eu fiz o palhaço sendo preso. E a plateia toda séria e o palhaço rindo. O único cara que está rindo é o palhaço. Que ele falou alguma coisa que deixou todo mundo sério e os caras vieram e prenderam ele. E aí ganhou o prêmio. O júri era o Mino Carta, o Milor, Sabat, Argentina. tinha, quem mais? Grassetti. E o Chico ganhou o maior prêmio em dinheiro que eu vi um cara ganhar em salão de humor. Aí fui falar com meu pai. Negócio Falei, papai, assim. agora eu ganhei esse dinheiro, meu pai é comerciante, mas você vê o espírito de humor dele assim. Sabe o que você faz? Abre uma fábrica de chupeta em Campinas. Fábrica de chupeta em Campinas, porque em Campinas as crianças usam 2 chupetas. Uma na boca e uma na bunda. Aí eu vi que eu não podia levar meu pai a sério. Mas hoje vocês percebem muita diferença? Eu acho que sim. Hoje, especificamente, 2012, 2013. Olha, sempre que sai o resultado do salão, sempre tem coisa muito boa, né? Agora os papadores do salão, o Carl Gomes, o Dalcio. Os caras pintam o Rossi mesmo. O Rossi faz umas caricaturas de músicos de jazz maravilhosas, né? Então, Mas eu acho que o sempre salão agradável. teve esse papel, que na verdade passa a ser uma alternativa ao mercado, né, de trabalho, porque a imprensa é reduzida, restrita, não tem espaço para todo mundo. Então, acabam acontecendo profissionais de salão, que os caras mandam desenho para o mundo inteiro e são prestigiados no mundo inteiro. Então, a gente que convive com esses encontros, aí você vê que tem os profissionais que vivem Mas praticamente disso, toda né? atividade tem isso. Os escritores também têm. São caras que frequentam o salão, mandam para o salão e vão e se encontram. Coisa assim, eu acho que não é uma coisa que significa. Mas um salão de humor de falta Piracicaba, espaço. você sempre imaginar um cara na Sibéria, botar um desenho no envelope e escrever Piracicaba em cirílico, sei lá qual é a letra que se usa, Mas é chega, uma coisa inusitada. chega. E outra, promove Piracicaba para o mundo como nenhum outro evento cultural. Então, eu acho que desse ponto de vista, o Salão de Humor de Piracicaba sofre pelo provincianismo ali, né? Porque as pessoas acham que o salão é para as pessoas de fora. E não é. Na verdade, é um evento do Brasil, promovido numa cidade do interior, mas que promove uma cidade do interior para o mundo como nenhum outro evento cultural deles. Que tem a Feira das Nações, tem a Semana Santa, essa coisa do Paixão de Cristo, tudo. Mas, no fundo, é uma coisa local. Né? E o Salão de Humor, não, é uma coisa internacional. E o Salão Carioca Laura Alvim? Também tem um salão de humor lá? Como é que é? A Eliana foi presidente da Laura Alvim, lá, diretora do salão, fez, por exemplo, esse livro dos 20 anos que eu fiz, foi ela que organizou,
conseguiu falar com o pessoal do Globo, conseguiu fazer. Agora... Também tem uma dimensão assim para o mundo? Deu, porque Deu. Fizemos uma ideia que ele deu para a Eliana fazer a republicação do Pif Paf do Milor Fernandes. É fantástico. Foi uma exposição Antecedeu um fantástica, passinho, porque tinha a exposição do Milor, a exposição do Lan, a exposição do Jaguar e os grandes desenhos do Milor, que no Salão de Humor de Piracicaba foi que eu vi também. Os originais do Milor eram coisas encantadoras, né? Árvores desse tamanho, feito em Scheller montado, que isso sim não tem mais, Scheller montado, que é um papel alemão para desenhar, sensacional. Não, ainda tem. E aí ele fazia folhinha por folhinha, fez 4 ou 5 árvores dessa, uma dessa tem aquela folhinha toda e tem um cara deitado embaixo da árvore com uma tela, ele desenhou só uma folha e já está com sono, dormindo. Aí tem um título, que é aí, O Esforço do Autor e a Indolência do da Personagem. criatura. Olha, eu estou com uma curiosidade aqui. O Milor dizia, só Tá. uma pergunta, Norminha. O Milor dizia o seguinte, disse isso, aliás, aqui no Roda Viva. Ele contou um negócio qualquer, fez uma brincadeira com o Maluf e os telespectadores começaram a ligar achando que ele tinha malufado. Aí o Milor falou assim, olha, esse país aqui está tão estranho que a gente, para fazer uma ironia, tem que te avisar, ó. Eu vou dizer uma ironia, hein? Eu pergunto, os leitores, os que acompanham o trabalho de vocês, eles continuam com a mesma sagacidade, entendem bem o recado, ou vocês percebem que o nível baixou também aí? Quer dizer, é uma baixa geral, né, no Brasil. Eu acho que os meus 7 leitores estão correspondendo à minha expectativa. Continua. Eu acho que 30 anos de trabalho no mesmo lugar, eu acho que está bem. Eu tenho um público que entende as coisas e tal. Eu tenho sentido, ultimamente, a partir desse trabalho do Roda Viva, feito vários eventos nessa direção, que é performance ao vivo, interagindo com o público, coisa do tipo. E aí o público vem como se eu fosse um cantor de rock, pop, o que quer que fosse, porque tem uma magia, aquilo que as pessoas não entendem. Outra, acham que são as mãos. As suas mãos são maravilhosas. Não é, né? Na verdade, é a coisa da concepção. E o que chega de gente para mim no Rio de Janeiro, assim, eu vejo sempre você no Roda Viva. Norma, a última pergunta. Então, a curiosidade é o seguinte, vocês fazem um trabalho pré-histórico, né? Lápis, Pré-histórico. papel, É verdade. tinta, coisa que não existe. Ninguém, lápis, grafite. Só quando queimou a primeira árvore, que foi que o Pois cara é. conseguiu desenhar alguma coisa. Pois é. Então, o Chico tem salário, está empregado. Como é que vocês sobrevivem? É fácil sobreviver com esse trabalho? Rapidinho agora, É para dar difícil? tempo. Então, mas depois de Certo. 50 anos de profissão, se você não sobrevive, você encontrou a profissão errada. Né? Agora, eu sinto isso, quer dizer, essa coisa de ser pré-histórico. Outro dia eu cheguei na redação, puxei o meu desenho para mostrar para o editor, tinha uma estagiária no e falou, é feito à mão. Fantástico, fantástico. Bom, Tudo bem? Só um Tudo minutinho. É uma pena, mas o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Norma Cury, do Alci Linares, do Hélio de Almeida, do Paulo Ramos e dos tuiteiros convidados. Agradeço também aos telespectadores que nos acompanharam até agora, e em especial ao Paulo e ao Chico Caruso, que não terminaram ainda o seu trabalho aqui. Muito obrigado pela divertidíssima entrevista. Agora eu quero que vocês façam também o encerramento, já que abriram. Vocês podiam dormir sem essa, hein? com o Brasil não há mesmo quem possa. Nós nascemos com o fino da bossa. Mandamos os craques para a Europa. Vendemos o time antes da Copa. Aqui tudo tem seu preço. Este é o país que eu mereço. Aqui se vende advogado, deputado, senador, pareceres de juristas legislando a seu favor. Com estas medidas provisórias, damos um salto na história, o mundo inteiro se espantou. Que horror! Somos inventores do jeitinho brasileiro, que exportamos com carinho, que exportamos com carinho, que exportamos com carinho ao mundo inteiro. Samba! Cuica! Roda Viva!